falando em gente que é presa e solta, vamos falar sobre aquele cara do Tiradentes, o João Victor, que foi baleado na última quarta-feira, que a gente viu aqui no Cidade Alerta. Com 82 passagens pela polícia, a pergunta que a gente faz é a seguinte, né? Uma ficha criminal extensa, por que que ele permanecia em liberdade? Bom, a gente trouxe um outro exemplo de criminosos com a ficha extensa, né? Que estavam soltos por aí, que é agora há pouco que a gente falou sobre o caso do Gabriel, lá do show da Taylor Swift. Vamos ver a reportagem que vai explicar por que que a nossa justiça é tão falha, tão morosa, que parece que beneficia muitas vezes o bandido. Reportagem para a Quadrada. Imagens de circuito de segurança mostram os suspeitos chegando em um carro branco para mais um crime. Os homens entram em uma residência localizada no bairro Monte Castelo. Dentro da casa, eles se deparam com uma adolescente de 15 anos e o irmão dela de apenas 10 anos. A ação levou menos de 4 minutos e os bandidos saíram levando joias e objetos pessoais. Durante a investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, os suspeitos pelo crime foram localizados na região do bairro Tiradentes. A equipe passou a investigar e identificou, conseguiu individualizar esse veículo. A partir de então, nós passamos a monitorar esse veículo e conseguimos encontrá-lo ontem, na tarde de ontem, ali naquele local onde acabou ocorrendo o confronto. Durante a abordagem, houve troca de tiros e um dos indivíduos, identificado como João Victor dos Santos Lipo, de 23 anos, foi baleado e levado para a Santa Casa de Campo Grande. O que chama a atenção é que o homem tem 82 passagens pela polícia e responde por mais de 10 processos, pelos crimes de roubo, furto e associação criminosa. Ele continua internado sob escolta policial. Já passou aqui pela DERF algumas vezes, já foi preso pela DERF algumas vezes. E desde então ele era procurado desde setembro, né, que nós tínhamos um mandado de prisão contra ele. Tínhamos conhecimento que ele havia se ausentado da cidade por algum tempo e retornou há pouco tempo, e nesse pouco tempo que retornou já praticando novos crimes. Outro caso que chamou a atenção foi do campograndense Gabriel Mongenor. Ele foi morto a facadas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após ir à cidade para o show da cantora americana Taylor Swift. Os 3 suspeitos pelo crime somam juntos 108 abordagens policiais. Inclusive, 2 desses homens estavam presos e foram soltos um dia antes da morte de Gabriel. Os 2 envolvidos haviam sido detidos pelo furto de barras de chocolate, mas foram soltos em uma audiência de custódia. Segundo esse advogado criminalista, a lei penal garante que a passagem policial não represente processo. A legislação do Brasil estabelece a possibilidade daquele sujeito que cometeu o crime, que não é praticado mediante violência, por exemplo, aqueles crimes apenados, por exemplo, com pena limite de 4 anos, que é o caso do furto, por exemplo, é o caso do estelionato, receptação, alguns crimes que têm uma pena branda. Então, o que acontece? Essas pessoas acabam sendo indiciadas e respondem a esse processo em liberdade. Para que suspeitos possam ficar presos independentemente do crime que cometa, a única maneira é alterando o Código Penal brasileiro. Nós precisamos aprender a punir e, num segundo momento, nós precisamos mudar o sistema carcerário para fazer não só um depósito de gente, mas pensar no momento em que eles serão devolvidos para nós. Porque não há prisão perpétua no Brasil. Aquelas pessoas que lá estão podem ficar 30 anos, depois vão voltar para a sociedade. Se não houver um trabalho com essas pessoas, vão voltar de lá pior do que quando entraram. Bom, e lembrando, falando o que o doutor pontuou ali, pessoal, a mudança no Código Penal, né? Eu acredito que de fato deveria mudar e ter sim prisão perpétua nesse país. Afinal de contas, né, hoje, por exemplo, você deve desconfiar até da sua própria sombra. Muita gente, né, com carinha ali, ó, né, com a pele de cordeiro, a pelinha de ovelha em pele de lobo, né, de cordeiro, mas na verdade se trata de um lobo. Gente, é inadmissível. O cara deita e rola com os cidadãos, deita e rola na atual situação do país e ainda vai ser solto. Capricha, Matheus, vai, meu filho, acorda pra vida. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante, né? Quantas pessoas inocentes, quantos cidadãos irão morrer de forma injusta para que a gente comece a punir e levar o Brasil a sério?
Uma tragédia tem que acontecer para que a gente haja de medida enérgica. Passou da hora de se brigar, né? Deixar de lado as diferenças políticas, direita, esquerda, frente, acima, abaixo, o que for, para começar a pensar na segurança do cidadão. Gente, eu passei férias no Rio de Janeiro, eu achei um estado lindo. E por sinal, eu estava bem perto da praia de Copacabana, onde infelizmente o Gabriel foi vítima de latrocínio. Mas, gente, é uma situação tão... Você fica numa paranoia em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Para você que está me assistindo, vai concordar com o que eu estou falando, que qualquer lugar que você fala que você é turista, a primeira coisa que eles falam é, ó, não fica moscando com o teu celular, mas não carrega a bolsa, porque você não pode andar. Porque vem os bandidos, né, como esses três aqui, ó, monstros, bandidos, assassinos, e podem levar. E eles não têm nada a perder, tá? Não tem nada a perder. Tem gente, ó, dissimulada, tem gente psicopata, tem gente que é sociopata, mas tem gente que tem o gene do mal, o gene do capiroto, o gene do capeta. Só assim que não mede nada e justamente é capaz de matar por conta de um celular. É capaz de matar por conta de uma carteira. É capaz de matar como se fosse um animal, como se fosse ali um objeto, né? Quebrasse um copo de vidro para justamente ter aquilo que ele nunca conseguiu. Sabe por que o Brasil, cada vez mais há uma onda de criminalidade? Porque a gente passa talquinho na bunda do latrocida, a gente passa talquinho na bunda do homicida e não trata bandido como bandido, não trata assassino como assassino. Mas é claro que a gente tem que mudar o Código Penal. Eu não sou advogado, eu sou jornalista, mas eu sou cidadão, eu pago meu imposto. Você acha que eu, o Pato, o Bartô, nós não saímos aqui com medo? Ou você que está em casa sai para um show, né, tem medo de ser furtado, roubado? Ou você vai no shopping, né, durante o caminho, tem medo de ser interceptado, como foi hoje pela madrugada, com aquele empresário sequestrado aqui em Campo Grande? Tá tudo errado, tá tudo errado. Enquanto o bandido não achar que ele é bandido, esse país não muda. Enquanto não apertar o cerco no Código Penal, numa prisão perpétua, não adianta. Ah, mas a gente deve construir mais presídios, né, colocar mais gente presa. Mas espera lá. A gente quer mais bandidos ou a gente quer mais cidadãos formados? Eu sou a favor da construção de mais universidades, mais escolas. E agora, quem é de alta periculosidade, bora dar um jeito. Se nos Estados Unidos, né, as coisas funcionam, na Inglaterra as coisas funcionam, em Portugal as coisas funcionam, por que no Brasil é diferente? Não sei, porque na hora de pedir meu voto, aí as coisas, né? Aí nós estaremos no Jardim do Éden. Viva a hipocrisia! Viva a falta de insegurança e a falsa sensação de liberdade que eu e você temos quando saímos de casa. Agora, no estado, numa cidade do Rio de Janeiro, onde há uma das 7 maravilhas do mundo, um Cristo Redentor de braços abertos, o bandido mandar, o bandido imperar, o bandido deitar e rolar para as nossas leis, aqui não, aqui não. Bora começar a apertar o cerco. Bora começar. Olho por olho, dente por dente. Não é assim o ditado? Quem sabe as coisas começam a mudar, viu? Quem sabe